Fala galera, quem fala que é o Nicoboy. Hoje galera, estou aqui com meu pai. Fala galera, tudo bem com vocês? E hoje galera, a gente vai falar sobre Superman, Coração de Ferro e Quarteto Fantástico galera. Então segura a vinheta e vamos que esse vídeo tá incrível. E aí galerada, tudo bem? Então vamos fazer uma análise crítica bem rápida sobre os dois grandes lançamentos do cinema do mundo de heróis, que é o lançamento da DC, Superman, né, com a Warner, com o diretor James Gunn, e o lançamento aí do Quarteto Fantástico da Marvel. E já lançou também a série da Coração de Ferro, né, recém-lançada na Disney. Vamos falar um pouquinho sobre esses três grandes lançamentos aí do cinema e também do streaming Disney. E vamos começar galera com a série Coração de Ferro galera, uma nova série da Marvel / Disney. É isso aí, ela já foi lançada, galera, já foram lançados 3 episódios, né? Os primeiros 3 episódios de Coração de Ferro no Disney+, trouxeram Riri Williams para o centro do palco após sua estreia em Pantera Negra em Wakanda pra sempre. Disney+, bicho. Ainda não, bicho. É Disney Plus, esse mais aí é um Plus. É um Plus, né? Não tem nada não. É, então continua aí. Então, galerada, o que já foi lançado, né? Coração de Ferro, os primeiros 3 capítulos, os primeiros 3 episódios. Na verdade, nós só aguentamos assistir um episódio, galerada. Vamos falar aqui um pouco sobre os pontos positivos e os pontos negativos para vocês, tá certo? Então, trouxe de volta, né? O Coração de Ferro trouxe de volta a Riri Williams para o centro do palco após sua estreia em Pantera Negra, Wakanda pra sempre. Então vamos falar agora os pontos que nós consideramos pontos positivos nesta série. Vamos que vamos. Então, pessoal, pontos positivos, né? Aprofundamento da personagem. Há um certo aprofundamento da personagem, claro que na visão de quem escreveu os roteiros lá, né? Então a série finalmente da Riri traz, né, o espaço dela para brilhar. Vemos mais a sua genialidade, mas também suas vulnerabilidades, né? A atriz Dominique Thorne continua a entregar uma performance carismática, né? Tornando fácil torcer pela personagem. Você concorda, Nicoboy? É, grande parte não, velho. E bota grande nisso, velho. A personagem, ela, assim, a personagem Riri, ela não tem muito aprofundamento sobre a história dela, sobre o que ela é, sobre o que ela torce. E também, galerada, assim, nesse sentido de fazer fácil a pessoa torcer pela personagem, eu não acho, velho. Na série, claramente mostra que ela, pra conseguir grana e fazer a armadura dela, ela participa de um contrabando com bandidos, velho. O meio dela conseguir dinheiro é com bandidos, velho. Pois é, galerada. Então, a gente pode ver, né, talvez uma construção melhor dessa personagem, muito embora ela tenha participado, né, de um grande evento lá em Wakanda, né? Então não caberia realmente essa ideia, né, de dela participar de certas tretas aí para conseguir dinheiro para montar a sua armadura, não é isso? Vamos para mais um tópico, né? Então alguns temas relevantes podem ser considerados, né, possíveis pontos positivos, né? Esses pontos positivos são possíveis pontos positivos, tá certo? Então temos sim a inclusão de dramas sociais, né, como as dificuldades financeiras de Riri e o luto. Adiciona uma camada de profundidade que nem sempre é explorada em produções de super-heróis. Isso aterra a personagem e a torna mais relacionável, né? Por outro lado, essa inclusão política demais, né, de temas extra-mundo, né, extra-fantasia do mundo de heróis, né, às vezes prejudica, né, essa entrada demais do mundo externo para o conto fantasioso dos heróis. Não é isso, Nicoboy? É, galerada, como a gente pode perceber aqui, a personagem realmente ela tem dificuldades financeiras
E ela não consegue fazer a armadura dela e ser uma super heroína. Mas no começo da série, vale a gente lembrar que ela estava criticando o Tony Stark, né? Ela estava falando, será que o Tony Stark seria o Tony Stark sem ser bilionário? Tipo, será que sem a grana dele o Homem de Ferro seria ele mesmo? Tipo, seria um super-herói e essas coisas assim? Ela tá falando isso como se desse a entender pra gente que ela vai ser uma super-heroína sem precisar de dinheiro. Sem precisar de dinheiro. O que deixa bem claro pra gente que não é o caso, velho. É isso aí, galera. Então fica a contradição, continua na série, né? Com relação à própria visão que ela quer passar, né? Ao mesmo tempo que quer mostrar uma visão social da coisa, né? Mas além de criticar o próprio personagem da empresa, né? Você dá um tiro no pé, né? Fica criticando o maior ícone do universo da Marvel, da época passada de Ultimato, né? Então ele foi o grande herói da humanidade, se sacrificou pela humanidade, o Tony Stark. Então você dá essa alfinetada, né? Dizer que ele só era o que era por conta da riqueza, né? É dar um tiro no pé e ofender o maior personagem hoje da Marvel, né? Então eles criticam eles mesmos, né? Então ela percebe, ela vai atrás de dinheiro, mas por meios ilegais, né? Então ela critica o Tony Stark por ter uma riqueza, por ele triplicou a riqueza do pai, né? Com sua genialidade. Na verdade é a genialidade do Tony Stark que faz ele continuar sendo rico e cada vez mais rico, né? E que já vem herdando isso do seu pai, né? Então é uma crítica que na verdade fica sem fundamento, uma vez que ela precisa do dinheiro para bancar os seus projetos. E também, velho, uma coisa que eu percebi é que o próprio nome da série é uma crítica ao Homem de Ferro, Coração de Ferro. O Homem de Ferro, ele tinha um coração de ferro aqui no peito, né? Isso. Ou seja, muitas pessoas podem acreditar que ele só era um herói por causa do coração de ferro, por causa da riqueza, e que ele não tinha realmente sentimentos, ele não tinha compaixão pelos outros, essas coisas assim. Mas quando a gente vê em Ultimato, ele sacrificou a própria vida para salvar toda a humanidade. Então ele não tem só um coração de ferro. Ele tem realmente o coração dentro dele, né, velho? É isso aí, galera. Então, um possível terceiro e último ponto positivo que podemos perceber na série é o estilo visual marcante, né? Tem realmente boas cenas, bons CGIs, né? A série mantém o toque visual de Wakanda para sempre e adiciona elementos visuais interessantes, especialmente nas sequências com a armadura de Shuri e os poderes do capuz. Vamos agora os pontos a melhorar. Vamos citar 3 pontos aí que são cruciais para melhorar ou que nós consideramos pontos negativos da série. O ritmo irregular, por exemplo, é um. Né? O ritmo dos primeiros episódios pode ser um pouco irregular, descompassado, né? Com algumas cenas se arrastando e outras que poderiam ter sido mais desenvolvidas. Muitos cortes fora do lugar, né? Muita desconexão entre as falas e etc. Não é isso? Galera, quando a Shuri vai falar com a mãe dela, ela simplesmente faz uma fala lá e vai embora. Não tem uma conversa lá muito bem desenvolvida, é só uma frase e outra, um gesto, alguma coisa assim. Não tem muito encaixe esse episódio, velho. Não tem muita ligação cada cena e essas coisas assim, velho. Não é bem estruturada essa série, velho. A pessoa percebe mesmo e não é muito legal isso não, galera. É isso aí, pessoal. Então o segundo ponto negativo que consideramos é vilão com potencial subdesenvolvido, né, na série. O Capuz, por exemplo, ele é interpretado por Anthony Ramos, né, que aí está sendo considerado um péssimo ator, né, também. Todo o elenco está muito ruim, né, pelo que temos ouvido aí dos nerdolas, né, dos nerdistas aí, que estão se pronunciando na internet sobre essa série. Então todos estão nivelando por baixo os atores, né? Então o vilão já começa com um ator ruim, né? Um vilão com grande potencial nos quadrinhos, mas sua motivação e desenvolvimento nos primeiros episódios parecem um pouco apressados. Espera-se que os episódios finais explorem mais essa faceta do vilão.
Galera, parece que os criadores do roteiro do vilão nessa série simplesmente falaram, vamos colocar o Capuz Vermelho aí, ele é um personagem dos quadrinhos, talvez a galera goste, é um personagem forte assim, então vamos colocar ele, possa ser que a galera hype ou não, mas eles não, parece que não leram a história dele, não colocaram o que ele é na série, simplesmente colocaram ele lá, jogaram ele e vamos lá, velho. É isso, galerada. E terceiro e último ponto negativo que consideramos é a conexão forçada com o passado, né? A tentativa de conectar a série ao início do MCU através de Joe Stane, filho de Obadiah Stane, parece um pouco forçada e adiciona uma camada de nostalgia que talvez não fosse totalmente necessária para a trama de Hugh, né? Há menções do Thanos, né? Ou seja, tentando conectar a série ao grande MCU que foi do passado, né? Então, nenhuma série da Marvel atualmente, com exceção da de Loki, nós podemos conectar com o universo original, galera. Não dá para conectar nenhuma série aí atual, nem She-Hulk, nem a do Arqueiro mesmo, né? Que mais? Wanda, enfim, todas essas séries estão muito abaixo do nível de como terminou o Ultimato, né? Então você não tem como fazer a ligação. Salva-se a série Loki. Galera, a única série do MCU depois do grande MCU foi Loki. Justamente porque ele tem aquela continuação da história e transforma Loki, um personagem, um vilão não muito conhecido assim, porque é o vilão de Thor, e transforma ele como o maior personagem do universo das linhas do tempo da Marvel, ou seja, o personagem mais importante do MCU até agora, velho. Aí o que eles fazem com a nova série do MCU, Coração de Ferro, eles simplesmente criticam o maior herói de todos, fazendo uma piadinha lá. Depois eles citam o Thanos, falando com aquele cara lá na calçada da rua, falando Thanos foi só um começo, só pra hypar a galera. E sendo que não vai ter nada, né, velho? E também, galera, ter colocado aí o filho do Obadiah, velho, não tem o menor sentido ter colocado ele. Isso foi só pra galera lembrar do primeiro filme do Homem de Ferro, que tá sendo uma questão muito criticada nessa série, galera. Do Homem de Ferro tá sendo marcado por esse filme, velho. Parece que essa série odeia esse Homem de Ferro, velho. Meu amigo, tá difícil aí, velho. É verdade, Jesus. Então, podemos ter expectativas ainda para os últimos episódios da série? Possivelmente, né? Vamos sonhar que algo possa acontecer para dar uma guinada, mas parece que ela realmente é uma série de descarte da Disney, como bem falou o André Alba. Vamos ver o que o André Alba citou aí com relação a isso. No dia que estreou os 3 episódios, né? Na noite, né? De 10 horas, né? Que começou, que estreou no aplicativo. No dia seguinte, a gente achou estranho você jogar Acolyte agora junto com os gigantes. Daqui Coração a pouco, de Ferro. Coração de Ferro, perto do Jurassic Park, perto do Superman, perto do Quarteto Fantástico. Já tava achando estranho isso. Aí no dia seguinte lança o trailer do Quarteto Fantástico. Então pra mim é muito claro que a Disney quer se desfazer desse produto. Esconde o máximo possível. A gente não vê grande peça de marketing. Um dia depois que você estreia uma série da Marvel, um dia não, poucas horas, né? Aqui falando do Brasil. O negócio, Coração de Ferro estreou 10 da noite. 10 da manhã do dia seguinte, o trailer do Quarteto Fantástico já, aparecendo Galactus. O que você acha que vai acontecer com o produto do Coração de Ferro? Então é muito claro a estratégia da Marvel de abafar. Galera, realmente, velho. Assim, a estratégia de marketing dessa série foi simplesmente jogada no lixo. Essa série é um lixo, então ela tá no lugar dela, o lixo. Então eles simplesmente colocaram o trailer do Quarteto Fantástico logo no dia depois, que quase não é o próximo dia, né? Algumas horas depois. Né? Algumas horas depois, velho. Eles colocaram o trailer do Quarteto Fantástico, velho. E, mano, parece que essa série simplesmente foi esquecida pela Marvel. Parece que a Marvel realmente entende o erro que ela cometeu produzindo essa série. Então eles colocaram logo o trailer aí do Quarteto Fantástico pra ver se a galera se apega mais à Marvel e não fica tão chateada com ela
depois de assistir a série, né? Por causa do trailer, que também não é muito lá essas coisas desse trailer. É isso mesmo, galera. Então, como o nosso objetivo também é citar alguns nerdolas e fazer uma ponte, né? Então, também o Gabriel e o André falaram, elogiaram um pouco o final, ali onde ela começa a se voltar contra o Capuz Vermelho, né? Então, as notas deles foram voltadas mais por esses últimos momentos dela, e é aqui onde puxamos também como pontos de expectativa, né? Que é justamente que os 3 últimos episódios entreguem um clímax satisfatório, né? Então esperamos ver, por exemplo, um confronto final empolgante entre Coração de Ferro e o Capuz Vermelho. Será que isso ainda vai acontecer? Comenta aí nos comentários, galera. Inclusive, se inscreve se você ainda não for inscrito. Curte, compartilha, tá certo? Veja o vídeo até o final. Veja outros vídeos nossos aqui no canal, bem legais, tá certo? Então, galera, esperamos essa resolução clara para as tensões apresentadas no finalzinho ali. Elogiado, né, um pouco aí pelos nerdolas, tá certo? Então, esperamos também um maior desenvolvimento da armadura de Shuri e suas habilidades. Um esclarecimento sobre o futuro dela no MCU, isso tem que ficar claro pra gente, tá? E o seu papel em futuras produções, dada a sua introdução como uma potencial nova gênio, bilionária, playboy, filantropa, né? Não sei se ela vai ficar bilionária, já que ela critica os bilionários, né? Velho. Tipo, ela não gosta dos bilionários. E o que ela quer fazer? Ser bilionária, né, velho? É um negócio muito estranho aí. E outra coisa, velho. A gente não teve paciência pra terminar o primeiro episódio, velho. Eu acho difícil a Marvel querer reaproveitar essa personagem pra alguma coisa importante. Eu acho muito difícil isso acontecer. Mas, velho, é uma série muito entediante. É muito, assim, chato de assistir, velho, essa série. E, velho, é muito sem lógica. Ela está na Marvel ainda, essa personagem. Ela foi embora em Wakanda pra sempre. E já devia acabar com ela por ali, velho. Precisava de uma série dela, tentando ser melhor que o Thor, que o Homem de Ferro, que toda a Marvel, velho. Não precisava, né? Mas tudo bem. Pois é, galera. Essa foi a nossa impressão aqui no canal sobre a série Coração de Ferro. Vamos falar do Superman lá na escada, né? Na hierarquia, ou vamos falar primeiro do quarteto? Então, galera, que a gente terminou o assunto de Coração de Ferro, vamos falar de outro filme da Marvel, galera, do Quarteto Fantástico, que vai lançar ainda esse mês de julho, logo depois do filme do Superman. É isso aí, galera. Do que podemos esperar? A galera tá hypada? Bom, estava morna, né? Perdendo tudo para Superman, de visualizações na internet, até esse último trailer. Então, realmente, o último trailer entregou um pouco mais e o pessoal ficou mais animado para Quarteto Fantástico. Mas eu ainda acredito que o hype está bem maior para Superman. Então, o que podemos esperar do Quarteto Fantástico? Ao MCU é um evento aguardadíssimo e há muito burburinho em torno das primeiras informações. Então, pontos que geram otimismo com relação ao Quarteto Fantástico. Primeiro, o retorno ao MCU, né? A simples presença do Quarteto Fantástico no MCU já é motivo de celebração, esse retorno, trazendo eles novamente, né? É a equipe fundamental que pode abrir portas para novas narrativas e vilões icônicos como Galactus e o Doutor Destino. Galera, voltando ao assunto do hype, o Superman estava nesse hype aqui e o quarteto aqui. Logo depois do trailer, o Superman veio pra cá e o quarteto aqui, ó. Já chegou um pouquinho aqui no dedo mindinho do Superman, velho. Assim, já tá bem longe, mas já tá um pouco mais perto de chegar no hype do Superman. Até porque no próximo trailer a gente viu que o Senhor Fantástico, galera, ele está mais comandante, ele está falando mais as coisas no trailer, está motivando a equipe, está falando mais coisas de líder, assim, do que nos outros trailers, que quem estava fazendo esse papel de líder era a Mulher Invisível, velho, que, assim, pelo o que eu acho do Quarteto Fantástico, não tem muito o que ela ser líder ali. Eu sei que ela é a namorada do Senhor Fantástico, mas eu acho que ele ainda tem que ser o líder
e que ele tem que comandar, e que ele tem que falar as coisas pra equipe. Eu acho que essa coisa que eles fizeram aí no trailer de ter colocado mais protagonismo pro Senhor Fantástico ficou mais interessante e levou mais hype pra esse filme. É isso aí, galera. Então temos um elenco de peso também, um elenco estelar, né? Temos o Pedro Pascal, a Vanessa Kirby, o Joseph Quinn e o Ebon Moss-Bachrach, né? São escolhas de peso que prometem performance sólida e uma boa química de equipe. A expectativa é que eles consigam capturar a essência de cada personagem. Olha só, claro que nós temos uma imagem, né? O pessoal fala muito isso, a imagem dos quadrinhos, que nos quadrinhos também muitos autores também existem ali, existem infinitas imagens dos personagens dentro dos quadrinhos. Então você não pode tomar também 100% o que é os quadrinhos para reproduzir no cinema, porque os próprios quadrinhos eles trazem uma gama de escritores diferentes, então trazem ali algumas diferenças entre revista para revista. Então quando você traz isso para o cinema, é normal também que nós temos um público diferente, né? Abrange muito mais pessoas no mundo, e ali você vai ter que ter uma linguagem mais universal para as pessoas. E tem que assim traduzir esses personagens para muito mais pessoas no atual momento do mundo também, né? Então a gente não pode simplesmente trazer um Superman de 1968, 1972, né, para nossa era sem atualizar esse personagem para a galera de hoje, né? Então você tem que, de certa forma, manter características sim, né, que marcaram, mas renovar, como o James Gunn está fazendo com o Superman. A renovação ela é necessária, ela é possível sem fazer com que o personagem perca suas características. Então não adianta você querer deixar tudo igual aos quadrinhos, porque se eu quisesse ver quadrinho no cinema, era só filmar o quadrinho e postar no cinema. Então não é assim. A gente tem que fazer uma leitura também renovada e tem que dar vazão à imaginação e à genialidade dos diretores, como eles veem os personagens. Tem que dar esse desconto também, quer nós gostemos ou não. É a mesma coisa que, tipo, se os caras quiserem fazer um filme de live action do One Punch Man, do Saitama, velho, ia ficar muito rápido esse filme. Porque pra quem não conhece, o One Punch Man é um super-herói que quando ele dá um soco em alguém ou em alguma coisa, se destrói. Tipo, com um soco apenas ele pode acabar com o planeta inteiro. Imagina um live action disso, não ia ter nem graça um super-herói acabar com o planeta sem dar pelo menos um suspiro no vilão, velho. Aí, velho, é muito... Assim, não tem alguém que se equipare a esse super-herói se não tiver nenhum limite a ele, né, velho? Isso aí, galera. Então temos também, de novidade, aí a direção do Matt Shakman, né? O de Wakanda Vision mostrou que Shakman tem uma compreensão afiada de como misturar diferentes tons e gêneros, o que é essencial para o quarteto, né? Que pode ir do drama familiar à ficção científica cósmica, né? Agora é isso. Esse Quarteto Fantástico está situado em outro ambiente, né? Em outro mundo, em outro ambiente também, que não é o nosso, né? Nosso mundo aqui real. Então, muita coisa ainda pode acontecer na personalidade desses personagens. Possa ser que eles tenham uma certa personalidade e que isso sirva para hypá-los depois, né? Eles podem até começar molengões, né? Eles podem começar super chatos, que é o que aparenta assim mais ou menos no vídeo, nos trailers, né? Aquela coisa do coisa não querer falar a frase do desenho, né? Então eles podem começar assim travados e em algum momento do filme para frente eles podem se tornar realmente os heróis que nós esperamos, né? Casca grossa, etc. Aí, galera, qual a direção aqui de Matt Shakman, que fez WandaVision, galera? Sim. Que fez WandaVision, galera. Assim, WandaVision é uma série muito boa, com uma boa direção, com uma boa história. Então, eu acho que o Quarteto Fantástico vai ter uma boa história. Como meu pai disse, galera, ele vai ter algum momento, eu acho, que os super-heróis vão se soltar mais, vão ficar mais da galera.
E o Coisa finalmente vai mostrar os músculos de pedra dele. E também o shape de pedra. Coloca o corte aí do Gabriel. Tem um Coisa usando o traje completo. Nas HQs, o Coisa usa só um shorts e o tórax empetrificado fica à mostra, né? Mesmo aquele peitoral de tijolo, todo, né, pedregulho. Mas mesmo assim, acho que até o traje ficou ok. Mas, né, já tá ligado, né? Que os caras não gostam muito da testosterona. E também, galera, o brocha humana, como foi o apelido ali da Linhagem Geek, vai ficar mais tocha humana, vai ficar mais famoso, vai ficar mais da galera. Por mais que eu acho que ele sempre vai ser da galera, né? O tocha humana, ele sempre foi um cara assim, com um alter ego muito alto. Então eu acho que ele sempre vai ser um super-herói da galera. Ainda talvez não tenha muita mudança. Mas o Senhor Fantástico, ele vai ter mais mobilidade ao falar, ele vai ter mais fama ao falar, ele vai ter mais certeza ao falar, porque a expressão dele tá muito triste, assim, com a expressão muito triste, assim, galerada. E, velho, ele não tem muita certeza quando fala, ele fala, assim, como se fosse uma promessa meio falsa, dando esperanças falsas que nem ele acredita, velho. Eu acho que ele vai se soltar mais depois, e esses heróis vão ficar muito mais conhecidos pelo mundo. Então, galera, é isso mesmo. Então, também o fato de não ser uma origem tradicional, tá certo? A decisão de pular a história de origem pode ser inteligente, assim como fez James Gunn com Superman, permitindo que o filme se concentre imediatamente nas aventuras, nos desafios da equipe. Então, eles já são um quarteto consagrado, conhecido pelo mundo, já são, né, famosos, né? Então, presumindo que o público já conheça o básico sobre eles, então vamos avançar na história. E Galactus, galerada, é muito poderoso. Realmente, o filme em si dá a entender que eles não vão derrotá-los nesse filme. Vai acontecer alguma coisa, talvez eles fiquem até como uma Guerra Infinita, né? Onde os Vingadores ficaram ali em stand-by, né? Pode acontecer isso. Eles terem uma grande derrota, né, e ficar o hype para um próximo filme. Galera, na verdade eu acho que nesse filme aqui eles vão conseguir derrotar o Galactus, mas vai ter a aparição do Doutor Destino, sem dizer que é o Tony Stark, mas ele vai aparecer e o quarteto vai lutar contra ele. Não vão conseguir, vão deixar para a próxima parte, até porque parece que já foi basicamente confirmado, muita gente já tá achando, né, que o Doutor Destino vai ter aparição nesse filme, possa ser que seja até nos pós-créditos, mas eu acho que vai ter alguma coisa assim, até porque em Thunderbolts, que foi outro sucesso, outro filme bom aí da Marvel, que com o segundo pós-créditos dele, apareceu a nave do Quarteto Fantástico, então eu acho que se aquela nave tá lá, eu acho que eles já devem ter derrotado o Galactus, até porque ele seria o ponto mais focado deles, até porque o Galactus vai tentar comer o planeta e o Quarteto Fantástico não devia tirar os olhos dele. Então eu acho que ele já deve ter derrotado ali o Galactus, mas por isso que eles estão com aquela nave lá pra chamar ajuda de outro universo, alguma coisa assim. E existe até rumores de uma segunda equipe de Quarteto Fantástico, de um outro universo também entrando, né? Então, temos a introdução desse Galactus no MCU, né? A introdução dele como vilão já no primeiro filme é uma aposta alta e emocionante. Ele é uma ameaça em escala cósmica, galerada, que pode elevar o nível de perigo e expandir o universo, beleza? Essas foram as nossas impressões aí sobre o Quarteto Fantástico. Existe um grande risco também de subdesenvolvimento nesse quarteto, né? Se formos para os pontos negativos, galerada, né? Pontos de atenção. O quarteto é uma família, né? E a química entre os membros é crucial. Eles têm que estar realmente em harmonia. Uma duração mais curta pode comprometer o tempo necessário para construir essa dinâmica e fazer o público se importar com seus relacionamentos. O Doutor Destino também, se for o caso, né, os rumores sobre Robert Downey Jr. como Doutor Destino são intrigantes, mas se ele for introduzido de uma forma, isso também adicionará outra camada de complexidade e personagens a um filme já apertado pelo tempo, né? Então colocar coisas demais aí também pode complicar.
A expectativa geral para o filme é que seja um começo, um recomeço para a Marvel, né? Empolgante para a equipe no MCU, mas com a ressalva de que a duração reduzida pode ser um calcanhar de Aquiles para esse projeto. Espera-se que o filme priorize a essência dos personagens e a grandiosidade cósmica, mesmo que isso signifique sacrificar um pouco do desenvolvimento de trama em nome do ritmo, né? Será um teste para a Marvel Studios, para a direção, para a produção, né? Em como condensar uma história complexa sem perder a profundidade. Beleza, galerada? E agora, galerada, que a gente acabou o assunto do Quarteto Fantástico, vamos para o assunto do filme do ano, galerada. O filme do Superman, de James Gunn, galerada. Um filme muito esperado por nós aqui do canal, galerada, e que com certeza a gente vai assistir o filme. E que, inclusive, galerada, a gente até comprou os ingressos da pré-venda do filme. Ou seja, a gente vai assistir o filme do Superman no dia 8 de julho, galerada. É isso aí, galerada. Vamos que vamos. E aqui vamos deixar nossas expectativas, todo o otimismo para este filme e algumas preocupações que apontamos aí neste filme. Beleza, galerada? O que podemos esperar do filme do Superman? O novo filme do Superman, dirigido por James Gunn, é uma das apostas mais altas da reformulação da DC. A expectativa é alta e por bons motivos. É isso aí, galera. Vamos entrar agora aos pontos que geram otimismo nesse super filme do James Gunn, que já está sendo, né, super divulgado, muito marketing. Estiveram aqui Superman, né, os atores de Superman, da Lois e também o James Gunn no Brasil estão em turnê pelo mundo divulgando o filme. Super da hora, galerada. A experiência de James Gunn com filmes de equipe e personagens excêntricos como Guardiões da Galáxia e Esquadrão Suicida traz a esperança de um Superman, embora o herói não seja engessado. Seu histórico sugere um equilíbrio entre humor, coração e ação. Galera, como a gente já sabe, o James Gunn é famoso por fazer vários filmes de equipe e que com certeza se ele tivesse na Marvel, o Quarteto Fantástico ia ser uma nova história, galera. Ia ser um filme muito bom e que o nosso hype com certeza estaria nas alturas. Mas como ele está aqui na DC, ele vai fazer um filme do Superman que é incrivelmente solo, né? Tipo, ele é um super-herói solo, mas ele conseguiu fazer uma equipe lá, trazer uma equipe pro Superman, mesmo que na história dele seja só ele lá mesmo sendo herói. É isso aí, galera. Sempre vimos o Superman isolado, com exceção do Superman de Henry Cavill, que teve ali uma pseudo Liga da Justiça, né, em algum momento, mas que brigou também com o Batman, brigou com a Liga, brigou com todo mundo, né, ficou uma bagunça só. Mas agora Superman também já temos farpas, né, entre os da equipe, que é natural, mas ele já monta ali uma equipe e vamos ver como ele vai sair nesse novo filme. Galera, a gente já pode esquecer lá o universo Snydex, galera. Agora é só James Gunn. Ainda não inventaram um nome de fã pra ele, né? James Gunnex. Enfim, vamos esquecer esse assunto agora. Mas enfim, o Superman do James Gunn vai ser muito mais colorido, com muito mais símbolo de esperança, com muito mais heroísmo. E não vai ter uma história tão obscura como o do Henry Cavill. E, velho, com certeza vai ter uma história da família, dos amigos, muito bem mais desenvolvida do que na do Henry Cavill. Que ele perdeu o pai num furacão, porque o pai dele mandou embora, ele foi, buscou o cachorro e foi embora, velho. E o pai ficou lá no furacão. O bicho não fez nada porque o pai pediu pra ele ficar lá. Mas tudo bem, velho, tudo bem. Ainda bem que esse universo... né? Ainda bem que esse universo já acabou e finalmente é o fim, galera. Agora vamos ter... Assim, estamos torcendo para ter um universo muito bem mais desenvolvido, né? É isso aí, galera. Então temos aí um Superman já estabelecido, ao não ser uma história de origem, né? Como vamos ver também no Quarteto Fantástico. O filme pode pular as etapas de como ele consegue os poderes e focar diretamente no herói em ação, lidando com os desafios, né, de ser um ícone. Isso permite um mergulho mais profundo em sua filosofia e nas complexidades de seu mundo, né? Então ele já é um cara maduro, já conhecido, já é um herói da galerada, né? E vamos que vamos ver como ele se sai nesse novo filme. Galerada, parece que ele já vai ser um herói conhecido aí pelo mundo. E, velho, eu acho que ele não vai ser um herói assim ainda. Ele vai ser um herói assim de primeiro mês, tá? Assim, um herói
que o povo ainda não é muito achegado a ele. Tipo, eu acho que o Superman ainda não vai ter a confiança de toda a metrópole, de todo mundo neste filme ainda, né? Possa ser que ele conquista depois, e um certo avanço aí, depois de derrotar Lex Luthor e um monte de vilão aí no filme. É isso aí, galerada. E aí a gente nem pode, né? Não vamos nem falar do elenco promissor que tem esse filme, né? Com David Corenswet, a Rachel Brosnahan, né? Parecem ter a química e a presença necessária para Clark e Lois, né? Então parece que eles estão tendo química até demais, segundo os comentários aí da galera quando eles estiveram por aqui, né, gente? Então há uma química realmente ali entre eles, né? A escalação de Nicholas Hoult também como Lex Luthor faz a diferença, né? É empolgante, prometendo um vilão complexo e ameaçador, galerada. Galerada, como a gente pode ver em um dos trailers aí do filme, o Lex Luthor vai ser muito psicopata, vamos falar assim, né? O Lex Luthor, aquela mulher que te entrevista, vou matar ela. Quem cuidou de você quando era criança? Vou matar ele também. Quem é seu cachorro? Vou matar ele também. Enfim, galerada, o Lex Luthor, ele é viciado em deixar a vida do Superman muito difícil, galerada. Então o Lex Luthor, ele é de uma certa forma fissurado no Superman, mas de um jeito ruim, né, velho? Ele é um super fã do Superman, só que ao contrário, querendo o mal pra ele, né, velho? É isso aí, galera. Então há o foco também no amor por salvar, né? A ênfase de Corenswet no amor do Superman por salvar vidas, por ser um sopro de ar fresco, trazendo uma positividade genuína ao personagem que alguns fãs sentem falta em outras encarnações. Então ele vai ter muito mais essa conexão com a humanidade. Vai ser um Superman mais humano, um Superman que ajuda, realmente um Superman bom, independente das posições políticas no mundo, né? Independente do que esteja acontecendo, ele vai fazer o que é certo, o que ele acha certo para a humanidade. E isso sem falar também na grande presença, né, na genialidade de James Gunn em trazer o Krypto, né, como um super cão, o mascote do Superman aí, né? A inclusão de Krypto é um aceno divertido e cômico para os quadrinhos, né, que pode adicionar leveza e charme ao filme, galerada. É isso aí. E eu até achei impressionante, galerada, do James Gunn ter colocado a classificação desse filme como 14 anos. Até porque, tipo, o Krypto é um personagem muito cômico. Eu achei que eles iam colocar 10, 12 anos a classificação desse filme, mas tá bom, 14 anos. Os pais deixam, né, as crianças assistirem ao filme, até porque 14 anos não é uma coisa muito séria, assim, não é uma coisa muito violenta, e também não tem muita restrição, 14 anos para as crianças, né, velho? É isso aí, galerada, né? Acompanhado ali dos pais, tá tudo certo. Então, existem algumas preocupações, sim, alguns pontos de atenção com relação ao filme, o novo filme do James Gunn, o novo Superman. Por exemplo, o excesso de personagens secundários, né? Então, a confirmação de diversos outros heróis e vilões pode sobrecarregar a trama e, se não forem bem integrados, o risco é que o foco principal no Superman seja diluído. E até porque o filme também foi cortado muito, ele está um filme pequeno e curto. Então nós temos muitos personagens, né? Muitos vilões, muitas equipes e pouco tempo para desenvolver essa galera toda, inclusive o Superman e a sua relação com o Krypto. Mas pelos trailers já dá para perceber que as cenas estão bem construídas, embora sejam curtas. O ideal é que, se nós tivermos cenas curtas, mas elas bem definidas, bem construídas, com um enredo bacana, né? E com uma fala legal, com um texto legal, então dá tudo certo no final. Outra tensão é a questão política, né? A abordagem de tensões políticas pode ser uma faca de dois gumes, né? Se bem executada, pode tornar o filme mais relevante. Se mal feita, né, pode alienar parte do público ou parecer clichê, galerada. Galerada, como o Coração de Ferro, eles fizeram cenas curtas assim, com poucas falas, com pouca ação. E eu acho que vai ser uma pegada assim o Superman. Mas a diferença, galerada, de Coração de Ferro e Superman é que Coração de Ferro, galerada, é muito mal estruturado, velho. As falas não têm o menor sentido umas com as outras. E, velho, as cenas curtas que tem são muito mal aproveitadas, velho. Não são muito chamativas assim para as pessoas continuarem assistindo. Mas eu acho que o Superman
vai ser diferente e vai ser, por mais que sejam cenas curtas, vão ser bem estruturadas, com falas que tenham sentido e que também a história seja boa, galerada. É isso aí. A questão toda aí é que quem escreveu foi nada mais nada menos que o próprio James Gunn, né? Então podemos esperar algo super legal, embora muito difícil. Então, gente, para encerrarmos esse vídeo, a expectativa geral é que para Superman é de um filme que revitalize o Superman, ressuscite, né? Traga de volta o Superman que todos querem, né? Entregando uma versão que seja ao mesmo tempo familiar e inovadora. Espera-se um equilíbrio entre espetáculo visual, ação e um coração genuíno que define o que significa ser o Homem de Aço, certo, gente? Em um mundo moderno, né? Essa é a questão que nós colocamos aqui. Será crucial que o filme encontre seu próprio tom sem tentar imitar o sucesso de franquias passadas, de outras franquias, beleza? É isso aí, galerada. Pra deixar claro, a nossa nota pro Coração de Ferro, pra mim, na minha opinião, foi 2, velho. Assim, eu não sei porque eu ainda coloco nota nessa série, velho. Eu achei muito ruim mesmo. E eu não sei nem se eu tenho uma nota pra essa série. Por mim, acho que na verdade é 0, velho. É né, por ser um trabalho, né, mas que na verdade ela não tem nada a ver com o universo, não tem nada a ver com os heróis, totalmente por fora, algo desnecessário, né? Desnecessário assim. Galera, já o hype, o Quarteto Fantástico até que tá um pouco hypado, porque tipo, eu tô animado pra ver o que é que a Marvel vai fazer. Eu não vou considerar, eu vou fingir que essa série do Coração de Ferro nunca existiu, mas eu vou ir pelo filme dos Thunderbolts. Depois do filme dos Thunderbolts, vou pra Quarteto Fantástico e vou tentar catar ali os cacos bons da Marvel, velho. Pra ver se eu consigo encaixar ali um novo universo bom da Marvel. Já o filme do Quarteto Fantástico, ele parece trazer um novo universo aí do MCU de um jeito melhor, velho. Por mais que possa ser que ainda tenha muitos erros ali nas produções dos filmes, das séries, eu acho que ainda vai ser melhor do que a fase anterior da Marvel, velho. Então eu acho que meu hype ali tá nos 60% de 100, velho. Eu acho que tá por ali o meu hype. E o seu? Também, por aí, 50% a 60%. É isso aí, galera. Agora já o hype pro Superman, eu tô 100% hypado pra esse filme, velho. Eu tô muito animado pra assistir esse filme. Eu não tenho nem palavras de dizer por que eu tô animado, é só por causa que é o Superman. Ele tá muito bem estruturado no trailer. Ele tá muito bem... Parece que a revitalização do Superman, do personagem, está muito boa com o James Gunn, galera. Então eu tô muito animado pra assistir esse filme. E pra mim, o meu hype tá em 100%, galera. É isso aí, galera. Hype também 100% para o Homem de Aço de James Gunn. Vamos que vamos. É isso aí, galera. Então, galera, a gente já pode encerrar o vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça de dar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho de todas as notificações, porque isso me ajuda muito. Mas então é isso. Tchau, tchau, bye, bye. Tchau, tchau, bye, bye. Tchau, tchau, bye, bye.